Olá, jovem, seja bem-vindo a essa aula de recuperação no YouTube. E nós estamos retornando agora nesse segundo semestre de 2024 com o estudo do Livro de Mórmon e vamos continuar aqui então conversando um pouco sobre de onde nós paramos no primeiro semestre. Nós vamos aprender um pouco mais com a alma, o filho, de algumas conversas que ele teve com o filho dele, Elamã, e temos coisas importantes para aprender juntos. Mas antes de entrar nas escrituras, eu queria que você pensasse em alguns sentimentos. Pense no sentimento de dor, no sentimento de remorso, de tristeza. São sentimentos muito ruins e geralmente o pecado traz esses sentimentos. Quando nós pecamos, nós sentimos dor, remorso e tristeza. E qual é o oposto desses três sentimentos? Da dor. Qual que é o oposto da dor? O alívio, nós podemos dizer. Do remorso, da culpa, nós podemos sentir confiança. E da tristeza, nós podemos sentir alegria. Agora, como é que a gente sai desses sentimentos de dor, remorso e tristeza e passa para o sentimento de alívio, de confiança e de alegria? O que que acontece para a gente tirar esses sentimentos do pecado para vir para esses sentimentos tão bons que eu citei? Nós vamos ver que Alma, o filho, ele conversando com Elamã, ele conta da experiência dele de conversão, de como ele conseguiu se arrepender dos seus pecados. E eu vou compartilhar com você, e isso nós vamos ler juntos, tá bom? Então, você está vendo aí essa gravura e mostra o anjo, um anjo aparecendo a alguns homens aí. Vamos relembrar o que foi que aconteceu exatamente. No capítulo 36, nós vamos estudar Alma 36 e 37. A alma explica para Elamão o seguinte: porque andei com os filhos de Mosias procurando destruir a igreja de Deus, mas eis que Deus enviou seu santo anjo para deter-nos no caminho. Então, lembra que ele, né, Alma, o filho, filho de um profeta, né, estava saindo para perseguir, para destruir a igreja de Deus, junto com os filhos de Mosias. Lembra lá do rei Mosias? Os filhos desses homens faziam isso. E eis que nos falou, mas eis que Deus enviou seu santo anjo para deter-nos no caminho. E eis que nos falou como se fosse a voz do trovão, e toda a terra tremeu debaixo de nossos pés, e caímos todos por terra, porque o temor de Deus se apoderou de nós. Então, eles desmaiaram, porque o medo, o temor de Deus se apoderou deles. Mas eis que a voz me disse: levanta-te. E levantei-me e pus-me de pé e vi o anjo. E ele disse-me: a menos que queira destruir-te, não mais procures destruir a igreja de Deus. Então, se você não quiser morrer, para agora de perseguir a igreja de Deus, né? E aconteceu que caí por terra pelo espaço de 3 dias e 3 noites, não pude abrir a boca nem fazer uso das pernas e dos braços. Então, durante 3 dias e 3 noites, ele ficou lá sem poder abrir a boca nem se mexer. E o anjo falou-me mais coisas que foram ouvidas por meus irmãos, mas eu não as ouvi, porque quando ouvi as palavras, a menos que queiras destruir-te, não mais procures destruir a igreja de Deus, fui tomado de grande medo e espanto, temendo ser destruído, e caí por terra, nada mais ouvindo. Essa foi a experiência de Alma, o filho.
andando, tentando destruir a igreja de Deus e um anjo aparecendo a eles. Agora, vamos tentar ver ah, como foi que ele se sentiu com tudo isso, né? Ah, vamos tentar identificar frases que mostram quais são os sentimentos dele nesses próximos versículos, tá bom? Mas fui torturado com eterno tormento, porque minha alma estava atribulada no mais alto grau e atormentada por todos os meus pecados. Olha lá, fica pensando nessas frases, como é que ele estava se sentindo diante dos seus pecados. Sim, lembrei-me de todos os meus pecados e iniquidades, pelos quais me vi atormentado. Olha essa palavra de novo, com as penas do inferno. Sim, vi que me havia rebelado contra Deus e que não guardara seus santos mandamentos. Sim, e que havia assassinado muitos de seus filhos, ou melhor, que os levaram à destruição. Sim, resumindo, tão grandes haviam sido minhas iniquidades, que a simples ideia de entrar na presença de Deus atormentava-me a alma com inexprimível horror. A palavra tormento está sempre nas no que ele, na descrição dos seus sentimentos. Oh, pensei eu, se pudesse ser banido e aniquilado em corpo e alma para não ser levado à presença de meu Deus, a fim de ser julgado pelas minhas obras. E durante 3 dias e 3 noites fui atormentado pelas dores de uma alma condenada. E quando a gente comete algum pecado, a gente se sente muito, muito mal, né? E a gente quer se livrar daquilo. A gente quer que aquilo passe, que aquilo termine, aquele tormento termine. Isso é um sentimento comum quando a gente comete um erro. Mas o que será que a alma lembrou que o fez mudar? Olha aqui no 17 e no 18. E aconteceu que enquanto eu estava assim atormentado e enquanto eu estava perturbado pela lembrança de tantos pecados, eis que me lembrei também de ter ouvido meu pai profetizar ao povo sobre a vinda de um Jesus Cristo, um Filho de Deus, para expiar os pecados do mundo. Opa, a gente já começa aqui a perceber o que que nos faz sair desse tormento, do tormento do pecado. É isso que a gente precisa aprender aqui com a alma. Ele continua dizendo, ora, tendo fixado a mente nesse pensamento. Que pensamento? Em Cristo, como Filho de Deus, em sua expiação. Tendo fixado a mente nesse pensamento, clamei em meu coração: Ó Jesus, tu que és Filho de Deus, tem misericórdia de mim, que estou no fel da amargura e rodeado pelas eternas correntes da morte. O Salvador foi a libertação de alma dos seus pecados, a lembrança do que o pai dele tinha ensinado sobre Jesus Cristo, sobre sua expiação, sobre o poder libertador dessa expiação, fez com que a alma começasse a se sentir melhor. E agora a gente vai ver como ele estava se sentindo depois de lembrar disso. No 19 ele continua: Então, eis que quando pensei isto, já não me lembrei de minhas dores. Olha só. Sim, já não fui atormentado pela lembrança de meus pecados. Oh, que alegria e que luz maravilhosa contemplei. Sim, minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Minha alma encheu-se de tanta alegria quanto havia sido minha dor. Sim, digo-te, meu filho, que nada pode haver tão intenso e cruciante como foram as minhas dores. Sim, meu filho, digo-te também que, por outro lado, nada pode haver tão belo e doce como foi a minha alegria.
Eu testifico de que Jesus Cristo tem esse poder, que ao nos aproximarmos dele, ele vai nos ajudar a identificar os nossos erros, aquilo que nós precisamos consertar. E a lembrança desses erros vai nos trazer tormento, talvez vai nos trazer pesar, dor, mas fixar a mente nele vai nos fazer ah, mudar esses sentimentos. São esses sentimentos que nós queremos ter aqui dos versículos 19 a 21. Não mais sentir tristeza, pesar por esses pecados, não se sentir atormentado pela lembrança deles. A gente vai talvez lembrar, porque a mente lembra, mas a gente não vai sentir nada depois que a gente for perdoado. Nós teremos sim muita alegria, e essa alegria, como ele disse, era bela e doce, como ele fala aqui no versículo 21. Bela e doce alegria. Então, veja que nós já aprendemos alguma coisa aqui no capítulo 36 e vamos para o 37, porque ele continua falando e eu queria que nós ah, que você pensasse no seguinte: pense em algumas coisas que você faz que são simples de serem feitas. São coisas que aparentemente são simples, né? São pequenas e simples, mas que faz diferença na sua vida. Por exemplo, se exercitar é uma coisa simples, mas faz diferença na sua vida. Conversar com um amigo, usar a tecnologia para conversar com um amigo, com uma amiga, faz diferença na sua vida, é uma coisa simples. Escovar os dentes é uma coisa pequena, é uma coisa simples. Mas e se não for feita? O que é que vai acontecer? Se essa coisa não for feita, o que vai acontecer? Prestar serviço a alguém, e a gente pode falar de coisas simples, não precisa ser projetos enormes, mas ajudar alguém com algo, ouvir, dar atenção a alguém, dar um sorriso, apertar a mão, abraçar alguém, coisas simples, mas que podem fazer muita diferença na vida dos outros. No capítulo 37, nós vemos que Alma, ele delega para o filho dele, Elamã, as escrituras, e ele pede que Elamã mantenha essas escrituras com ele, né? E no 37 nós temos alguns versículos importantes e que a gente também pode aprender algumas coisas. Eu queria tomar um pouco mais de tempo aqui com você, identificando isso, tá? Primeiro ele diz aqui, ó, pensa nas coisas pequenas e simples. Quando eu falei agora do capítulo 36, sobre dores e os sentimentos ruins do pecado e como fazer para que esses sentimentos se tornem bons, eu falei sobre fixar a mente em Jesus Cristo, conforme as palavras de Alma, que foi o que ele fez. Mas o que é fixar a mente em Jesus Cristo? Será que é muito difícil andar com Ele, estar com Ele, lembrar dele? O que que a gente pode fazer para ter Cristo do nosso lado? É isso que eu quero que você identifique aqui, tá bom? Então, olha lá o que ele fala para Elamã, no versículo 37. Aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres, e ele dirigir-te-á para o bem. Sim, quando te deitares à noite, repousa no Senhor, para que ele possa velar por ti em teu sono. E quando te levantares pela manhã, tenha o teu coração cheio de agradecimento a Deus. E se fizeres estas coisas, serás elevado no último dia. Aconselha-te com o Senhor em tudo o que fizeres. Quando te deitares, repousa no Senhor.
Quando te levantares, expressa gratidão ao Senhor. Ou seja, o poder da oração. E é simples. É simples fazer uma oração. Dobrar o joelho e levar o pensamento até Deus é simples. Não é algo muito difícil de ser feito. É possível, bem possível de ser feito. E vai surtir um grande efeito. Então veja que uma coisa pequena e simples como essa vai poder ajudar. E aí ele continua. Veja que ele vai citar um momento lá atrás do livro de Mórmon. Vejamos, no versículo 38. E agora, meu filho, tenho algo a dizer a respeito daquilo que nossos pais chamam de esfera ou guia, ou que nossos pais chamaram de liarona, que é por interpretação uma bússola, e o Senhor preparou-a. Lembra que Leí saiu da tenda e quando ele saiu da tenda ele encontrou uma esfera e ela tinha ponteiros, né? Ele tá mencionando isso. No versículo 39 ele continua: E eis que nenhum homem poderia fazer uma obra tão esmerada, e eis que foi preparada para mostrar a nossos pais o caminho que deveriam seguir no deserto. E funcionava para eles segundo a fé que tinham em Deus. Então, a bússola dependia da fé. Portanto, se tinham fé para acreditar que Deus poderia fazer com que aquelas agulhas lhes indicassem o caminho, eis que assim sucedia. Portanto, eles conseguiram esse milagre, assim como muitos outros milagres realizados pelo poder de Deus dia após dia. Todavia, porque esses milagres se efetuavam por meio de coisas pequenas, foram-lhes manifestadas obras maravilhosas. Tá vendo aqui? Porque esses milagres se efetuavam por meio de coisas pequenas, foram-lhes manifestadas obras maravilhosas. Eles foram negligentes e esqueceram-se de exercitar sua fé e diligência. Fé e diligência. Eles se esqueceram. Então essas maravilhosas obras cessaram e eles não progrediram em sua jornada. Então, perceba que o Senhor deu algo simples, mas que traziam manifestações grandiosas, maravilhosas, milagres eles viram acontecer por causa da direção que aquela esfera dava. E só que a coisa era tão simples que eles começaram a se esquecer de manter a fé e a diligência. Pensa nisso. Orar é muito simples. Ler as escrituras é muito simples. Não dói, não não é doloroso você abrir a escritura e ler alguns versículos todos os dias. Por ser tão simples, às vezes a gente esquece de manter a fé, esquece de ser diligente, ou seja, de fazer o que precisa ser feito. E o que foi que aconteceu com eles quando eles perderam a fé e a diligência? Portanto, diz no 42, se demoraram no deserto, ou seja, não seguiram um caminho direto e sofreram fome e sede por causa de suas transgressões. Esse é o resultado que aconteceu na vida deles. Eles ficaram mais tempo no deserto e não deve ser muito confortável ficar no deserto. E eles sofreram fome e sede. Tudo porque eles perderam a fé e a diligência. Não seria mais fácil manter a fé e a diligência e ter a bússola guiando eles pelo caminho que deveriam percorrer? E com certeza seria pelos caminhos, pelos melhores caminhos, os caminhos com sombra, com água, com comida, mas eles, como consequência do desleixo em relação à bússola, eh, eles acabaram sofrendo. E agora, meu filho, eu desejaria que compreendesses que essas coisas não deixam de possuir um simbolismo
Pois, como nossos pais foram negligentes em prestar atenção a essa bússola, ora, essas coisas eram materiais, não prosperaram. O mesmo se dá com as coisas espirituais, pois eis que é tão fácil dar ouvidos à palavra de Cristo, que te apontará um caminho reto para a felicidade eterna, como foi para nossos pais dar atenção a essa bússola, que eles apontavam um caminho reto para a terra prometida. E pergunto agora, não há nisto um simbolismo? Pois tão certamente quanto esse guia trouxe nossos pais para a terra prometida por terem seguido o seu curso, também as palavras de Cristo, se lhes seguirmos o curso, nos conduzirão para além deste vale de tristezas a uma terra de promissão muito melhor. Veja, olha quanta coisa a gente aprende aqui, com as palavras de alma a seu filho Alamã. Ó, meu filho, não sejamos negligentes por ser fácil o caminho, pois isso sucedeu com nossos pais, porque assim lhes foi preparado, para que se olhassem, pudessem viver. E a mesma coisa se dá conosco. O caminho está preparado, e se olharmos, poderemos viver para sempre. É simples. O que o Senhor requer de nós são coisas pequenas e coisas simples. Mas é por meio dessas coisas pequenas e simples que as grandes serão realizadas. Então, se você está precisando vencer um mau hábito, se você tem um vício, se você tem um pecado favorito, tudo isso pode ser vencido. Porque eu tenho certeza que todas essas coisas, caso você esteja envolvido em qualquer uma dessas situações, essas coisas vão te trazer dor, vão te trazer tristeza, vão te trazer angústia, remorso, culpa, e você não é agradável sentir isso. Para sentir o oposto disso, oração, leitura das Escrituras e fazer aquilo que o Espírito lhe disser enquanto você ora e você lê. Nosso profeta, para a gente finalizar, ele diz o seguinte: se não estiverem buscando o Senhor por meio da oração e do estudo do Evangelho diário, vocês se tornarão vulneráveis a filosofias que podem ser interessantes, mas que não são verdadeiras. Até mesmo os membros mais fiéis podem ser enganados pela batida constante das músicas da banda da Babilônia. Meus irmãos e irmãs, suplico a vocês que reservem tempo para o Senhor. Façam com que seu próprio alicerce espiritual seja firme e capaz de sobreviver ao teste do tempo, à medida que fazem as coisas que permitem que o Espírito Santo esteja sempre com vocês. E nessa outra citação, ele fala mergulhar diariamente na palavra de Deus é essencial para a sobrevivência espiritual, especialmente nestes dias de de crescente agitação. Ao nos banquetearmos com as palavras de Cristo diariamente, as palavras de Cristo nos dirão como podemos reagir às dificuldades que nunca imaginamos que enfrentaríamos. Eu, diante dessas palavras desses profetas de Alma, a Elamã e, e do nosso profeta atual, o presidente Nelson, eu preciso unir a eles o meu testemunho de que é possível vencer qualquer tristeza. E a gente vence da maneira certa, que é nos aproximando de Cristo por meio da oração diária e da leitura diária das Escrituras. Nós temos o livro de Mórmon esse ano, onde nós estamos estudando no seminário, e também no instituto, e isso vai ser uma bênção enorme para nós, ao nos dedicarmos a essas palavras. Vamos ouvir nosso profeta, vamos nos dedicar. O Espírito vai nos mostrar o que nós precisamos fazer, o que nós devemos parar de fazer, como você pode resolver seus problemas. Tudo isso está disponível. Meu amigo, minha amiga, os céus estão abertos. O Senhor quer te conduzir. Quando você abre as Escrituras, você abre um portal entre o céu e você. E ali
jorra conhecimento, inspiração, revelação. Se eu mantiver fechado, o que é que eu vou aprender? O que é que eu vou ouvir? Não consigo ouvir os céus com as escrituras fechadas. É impossível. Então fica o meu convite para que você se dedique ainda mais à oração diária e à leitura diária das escrituras. Faça, nem que seja mesmo por um pouco, tá bom? E como as três perguntas finais, deixa-me compartilhar com você, que você precisa responder essas perguntas, estão aí. Quais verdades podemos aprender com a experiência de alma? Como a alma acessou o poder de libertação do Salvador? Quais são as coisas pequenas e simples que você começará a fazer a partir de agora? Clica no link abaixo na descrição desse vídeo, vai aparecer o formulário. Você copia essas perguntas, responde essas perguntas lá, coloca o e-mail do professor ou da professora no começo do formulário e clica em enviar, que essas respostas irão para os seus professores, tá bom? E aí ele vai poder, ou ela, te dar a recuperação dessa aula. Tudo bem? Então, fica aqui o meu testemunho e o meu amor com você, o meu convite de se dedicar às Escrituras agora, a partir desse momento. Até mais, nos vemos em breve. Tchau, tchau.